como a Lu falou. Às vezes você não enxerga. Não. Né? E às vezes você enxerga a sua parte ruim. E você não enxerga que ele tem muitas potencialidades, que para você pode não ser uma potencialidade, mas é. Então, quando eu te dei esse exemplo, né, da menina do social, você imagina para um pai comparar um menino que é extremamente, o que é considerado extremamente inteligente por uma escola tradicional. Que é aquele menino que estuda, que sabe conteúdo, que tira nota, etc. E outra coisa, uma coisa boba, Su, assim, às vezes tem um trio de amiguinhas e a outra amiguinha deixa de conversar com a sua... Não, tô falando louca. de mãe para mãe. Esses grandes problemas E aí seu filho começa a ficar triste, se queixar em casa. Você vai e fala pro coordenador essa situação. Se o coordenador chama as 3 amiguinhas e fazem as 3 ficarem amiguinhas, tem um problema, não é esse o caminho. Porque, eu tô falando, já aconteceu comigo. Deixa a sua filha resolver. Confia na sua filha. Ensina. Enquanto estiver dentro de um espectro saudável, né? Que não haja. Claro, né? Assim, ensina a sua filha a se comunicar, a também saber externalizar um sentimento dela para outra pessoa. Não vai resolver para o seu filho. Dá autonomia, conversa com ela, encoraja ela a ir resolver este problema. E quando você ouve isso, né, e tenta levar como na sua atuação como pai, tentando trazer, e as coisas se resolvem, te dá segurança como mãe, e você começa a ver, né, também isso reverberar no seu filho. Eu imagino que seja difícil, por exemplo, para uma escola, chegar para uma mãe e falar, olha, desculpa, eu não vou interferir nisso, porque deixa que a sua filha vai lá e resolve. Muitas mães não vão ter a maturidade de entender que a escola está fazendo aquilo pro bem, ela queria resolver, né? Resolver. Isso, é desafiador. Porque é difícil você ver um filho, porque você põe todas as expectativas primeiro em cima dele, né? E isso aqui é felicidade. Ele tem que ser feliz, mas a vida não é, eu sou feliz o tempo todo, etc. Não é assim que funciona. Ele vai ter que passar. Por isso que quando a Lu também comentou, eu queria voltar à história do socioemocional, o quanto é importante você preparar as crianças para isso. Porque você precisa preparar uma criança para ser resiliente, isso desde pequena. Exatamente. Ela tem que ser resiliente, ela tem que saber enfrentar os desafios. Quando ela entra, quando pequena na escola, como eu falei, que ela consegue se identificar como um ser social, né? Porque na casa dela, ela pode ter 2 ou 3, mas eles são os reis da casa. E, de repente, ela vai ter que chegar lá, ela vai ter que aprender a compartilhar, vai ter a briga, né? Que é o normal da faixa etária. Isso os pais precisam entender. Isso é normal da faixa etária. Então, às vezes, os pais não conseguem entender. Não, mas ele puxou o cabelo do meu filho. Sim, aqui na escola a gente resolve. Não precisa vir você aqui resolver. Então, assim, quando você... Por isso que eu insisto em vá visitar quando estiver em período de aula. Você consegue perceber todas essas coisas. Pergunte, hoje é extremamente importante você saber como se trabalha essa questão socioemocional. Se você perguntar de parceiros que a escola tem, isso também te ajuda. Exato. Então, por exemplo, nós trabalhamos com o LIVE, Laboratório de Inteligência de Vida, que é um programa maravilhoso que desenvolve essas competências socioemocionais da criança, por meio de bichinhos. Então, eu também tenho um neto na escola. Então, eu acompanho, por exemplo, essa faixa etária dele, né, de 3, 4 anos, as mães estão, por exemplo, no 2º filho. E aí surgiu o ciúme. Então, o bichinho que ele tem, né, um guaxinim, que vive no oco, que é dentro da mãezinha dele, ele vai ter o irmãozinho e ele tem ciúme. Então, a gente começa a desenvolver, a fazer com que a criança... enxerga, né? Primeiro ele pode ter ciúme, né? Ela tem que identificar. Nossa, hoje, se você perguntar qual o sentimento que você teve naquele momento, você não sabe, porque a gente não aprendeu. Então, veja se isso é trabalhado. Porque, por exemplo, eu vi, outro dia meu neto me deu uma flor e ele fez assim, o vovô está com ciúme. Aí meu marido virou e falou assim, o que ele sabe de ciúme? Eu falei, sabe, porque existe um bichinho na escola, eu expliquei, que tem ciúme, porque vai ter um irmãozinho. E ele está aprendendo a identificar e sabendo que todas as emoções podem ser vividas. Precisa ver o que você faz com ela. Então, perguntar também quais são os parceiros, qual a sua parceria, o que você usa, isso também ajuda você a identificar o que é importante naquela escola.
E assim, quando você me pergunta, só quero te dar um exemplo, de que o meu filho, mas eu faço comparação. Provavelmente que assim, ele tem notas maravilhosas, o outro é muito, muito ligado à artes. A gente é normal as mães terem um certo preconceito em relação a isso. Se vocês forem ao Mater Dei, vocês vão encontrar uma escada que a gente permite que se tenha arte em todo lugar. A gente acha que a arte é uma forma de você desenvolver competências socioemocionais também, de você conhecer o mundo. Então, tem um projeto todo atrás de História da Arte. E aí, duas alunas pintaram, fizeram uma... a Anita Balfalti, não, esqueci o nome. Duas artistas... Tarsila? Tarsila. Pintaram com uma leitura de Tarsila. Tem o nome das duas. E uma mãe veio e fez assim para mim: você não sabe o bem que você fez para minha filha e para minha família. Ela aflorou, ela descobriu o que ela quer, isso. Muito lindo. O que ela quer, me dá até arrepio. O que ela queria é isso que ela vai seguir. Ela se descobriu. E era uma menina que era, assim, um bichinho, escondidinha. E ela falou assim: poxa, eu sei alguma coisa. Porque o que às vezes os pais dizem, né? Mas ele é muito estudioso, ela não é tanto, ela não dá para isso. Não, ela tem outro tipo de inteligência.